Olá, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre de 2020, essa é a lição de número 20 e nós vamos tratar hoje sobre o tema A Velhice de Davi. Nessas últimas aulas nós temos estudado os livros de 1º e 2 Samuel e hoje é a última lição dessa sequência de lições do estudo desses dois livros e especialmente sobre a vida do rei Davi. Hoje, portanto, a lição é sobre a velhice de Davi. Vamos orar para darmos início à nossa aula. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à Tua presença, fazemos confissão dos nossos erros, das nossas falhas e dos nossos pecados e clamamos, meu Deus, pelo sangue precioso de Jesus na cruz e pedimos, Pai, perdoa-nos, limpa-nos agora, nos purifica de todo pecado, Senhor, e dai a condução e a direção do Teu Santo Espírito para essa aula que nós vamos ter. Desde agora, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Lembrando a você, irmãos, que o PDF com a lição de número 20 já está disponível para você ali no grupo de WhatsApp da EBD, da Escola Bíblica Dominical da PIBPAN. Amém? Baixe o PDF, abra, se tiver a impressora em casa, já imprima, leia direitinho, estude, compare com a lição e com a Bíblia Sagrada e vai ser uma grande bênção na sua vida. Amém? Glória a Deus. O objetivo geral da lição é esclarecer que a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Olha que interessante já o objetivo dessa lição. Vamos repetir? Esclarecer que a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Quantas são as pessoas, quantas são as filosofias, quantos são os segmentos religiosos, quantos são os pensadores ao longo da história da humanidade que pararam para meditar o que é a vida, o que significa a vida, por que nós estamos aqui, como nós viemos parar aqui, para onde nós iremos, né? E essa pequena frase no início da lição, que retrata o objetivo geral dessa lição, já nos fala, né? Que a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Essa é a finalidade da vida humana. Glorificar o nome do Senhor. Amém? E nós vamos ver isso ao longo da lição. Os objetivos específicos referem-se ao que devemos atingir em cada tópico, apresentar uma visão geral da velhice, pontuar os problemas da velhice e enfatizar as palavras finais de Davi em sua velhice. O texto base está em 2 Samuel, capítulo 23, verso 5, que diz assim: Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Não é? A verdade prática da lição é: a verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. Aleluia! Abaixo você tem a leitura diária de segunda até sábado com os textos relevantes com relação a esse tema, os quais você vai acompanhar depois em casa. Leitura bíblica em classe está em 2 Samuel, capítulo 23, versos de 1 a 7, que diz assim: E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, o filho de Jessé,
E diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Senhor Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, e quando, pelo seu esplendor e pela chuva, a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e ao fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Amém? Queridos, todos nós sabemos que Davi, além de rei de Israel, ele era um profeta, não é? Ele tinha realmente uma comunhão muito grande com Deus, e da parte do Senhor ele tinha revelações maravilhosas que deixou para nós através dos livros de Salmo. E aqui em 2 Samuel 23, no versículo 3, ele diz assim, olha, disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Esse de quem Davi estava falando, certamente é o próprio Senhor Jesus, não é? Ele estava profetizando que viria ainda, não é? Um justo para reinar sobre o povo de Deus, não só sobre Israel, mas sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre toda a terra. E esse justo era o próprio Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Interagindo entre nós, quantas são as pessoas que ao longo da caminhada cristã, hoje já na terceira idade, sentem-se cansadas, desanimadas e sem autoestima? Isso não significa falta de espiritualidade ou ausência de comunhão com Deus, mas mostra que o envelhecimento é uma fase natural da vida que pode ser vivida de maneira saudável ou não. Nesse sentido, o objetivo dessa lição é afirmar que a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Assim nós podemos ter o olhar alterado sobre a velhice, vivendo-a de modo que glorifique a Deus e alegre o coração. Então, é uma fase da vida onde a pessoa ela tem determinadas tendências, não é? Ela se vê até envolvida nos costumes e nos hábitos desse mundo, e ela passa a enxergar aquela fase da vida, chamada terceira idade, né, como um peso, quando na verdade não é. Nós vamos ver ao longo da lição que essa fase da vida, chamada terceira idade, ou alguns queiram chamar de velhice, né, na verdade é o ápice da vida humana. Na verdade, é um tempo onde você terá, né, condições de estar se dedicando mais a Deus, de estar conferindo o seu tempo que é precioso, que antes você dedicava ao trabalho, você vai estar podendo dedicar exclusivamente ali a comunhão com o Senhor. E na maneira com a qual você vai encarar a sua velhice, é que vai dizer se você vai ter uma velhice pesarosa, né, ou se a sua velhice vai ser uma bênção. A sua velhice, quando eu digo, é a terceira idade, aquela fase da vida. Porque se o seu espírito for jovem, o seu corpo será saudável. Não importa se você tenha 65, 70, 80, 90 anos, não importa. Importa se você tiver um espírito dedicado ao Senhor, voltado para as coisas de Deus. Você vai se alegrar no Senhor, você vai renovar as suas forças no Senhor e você ainda vai dar muito fruto, né? Do ponto de vista espiritual, segundo aquilo que nós ainda vamos ler. Amém? Introdução. Nada há de pejorativo na palavra velhice. Ela não fala apenas de idade avançada, mas também de maturidade e de experiência. Por isso, o hebraico seibá a define como cabelos grisalhos, cabeça encanecida. Nas escrituras, a velhice é vista como uma fonte de bênçãos. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de vigor. Isso está em Salmos 92, verso 14.
A velhice pode ser boa ou ruim, e isso depende da forma como nós vivemos cada fase da nossa vida. Temamos a Deus e sejamos sábios. Os últimos momentos da vida de Davi, já na sua velhice, foram conturbados, conforme descrito em 1 Reis. Mas pela sua peregrinação e comunhão com Deus, ele finda a sua missão com uma grandiosa ação de graças ao Senhor que o chamara desde a meninice. Então, nessa lição, nós vamos ver que a velhice de Davi ela foi conturbada, por conta de que, ao longo da sua caminhada com o Senhor, apesar dele ser um homem segundo o coração de Deus, mas Davi cometeu tropeços, teve uma vida de lutas sanguinárias, né? Ele teve uma vida, do ponto de vista espiritual, conturbada às vezes, né? Tropeçou por diversas vezes, errou, mas ele voltava-se para o Senhor e buscava a presença do Senhor e buscava uma comunhão, uma nova comunhão com Deus, né? Contudo, todos os erros de Davi foram se acumulando e refletindo ao longo da sua caminhada com Deus, e especialmente lá na velhice, lá no final da vida, quando ele poderia ter esse tempo dedicado ao Senhor, ainda assim, no meio daquela terceira idade, vamos dizer assim, de Davi, ele ainda colheu turbulências, principalmente dentro da sua família, por conta do relacionamento que ele teve ao longo da sua vida. Amém? O ponto central da lição é: a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Isso é fundamental. É fundamental que nós tenhamos o entendimento a respeito disso. Cada momento, inclusive começando na infância, não é? A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e até quando ela for velha, ela não se desviará dele. Então, o relacionamento com Deus, ele começa já na infância. E ao longo da sua vida, na sua caminhada, na sua juventude, na sua adolescência, na sua fase de adulto, essa comunhão com Deus, né, ela vai definir a qualidade da sua velhice. Ela vai definir como que será a sua velhice, se ela será uma velhice tranquila, em paz, saudável, ou se será conturbada como foi a de Davi. Amém? Uma visão geral sobre a velhice, concepções antigas e modernas. Há 2.500 anos, o filósofo egípcio Ptahotep descreveu a velhice como o maior infortúnio que pode atingir o ser humano. O poeta inglês William Shakespeare não via a velhice com bons olhos. Antes, ele relatou que os anos crepusculares trazem uma segunda infância e simples esquecimentos. O tom da concepção moderna sobre a velhice é desgastante ao afirmar que os velhos são ressentidos com os jovens, pois são pessoas cansadas, fora de moda e severas. Entretanto, o respeito por cada fase da vida é ordenado por Deus. Deus ordena o respeito entre as pessoas, independente da fase da vida pela qual elas estão passando. Ninguém pode desprezar o outro por ser adolescente, jovem ou idoso. Tem-se veiculado nos meios de comunicação o descaso com que muitos tratam os mais velhos. Sem dúvida, isso se deve ao esfriamento do amor e ao aumento do pecado, gerando uma ingratidão e um desrespeito. Por isso, a igreja deve manter programas especiais para os idosos, pois essa prática revela o amor de Deus ao próximo. Amém? Então aqui você vê algumas concepções humanas a respeito da questão da velhice, né? Esse filósofo egípcio Ptahotep descreveu que era o maior infortúnio que poderia acontecer na vida do homem. Olha a visão que ele tinha a respeito disso. Shakespeare não via a velhice com bons olhos, mas relatou que os anos crepusculares, eles traziam uma segunda infância, ou simples esquecimento, ou seja, a pessoa voltava a ser criança outra vez. Isso na visão dele, né? Mas, aos olhos de Deus, nós devemos ter respeito por cada fase da vida. Cada fase da vida, seja a infância, a juventude, a adolescência, a fase adulta, a terceira idade, deve e merece ter o seu respectivo respeito, para que a pessoa possa realmente viver aquela fase da vida em honra, em alegria, em satisfação, se dedicando ao Senhor. Amém? 2. Concepção bíblica. A Bíblia descreve a velhice como algo natural e dadivoso. O homem que mais viveu na terra foi Matusalém, chegando à idade de 969 anos. Isso aí está lá no Gênesis capítulo 5.
Mas há muitos outros que chegaram à velhice com menos idade e com diversos problemas, como foi Isaac, que não enxergava mais. Barzilai, que afirmou que devido à idade já não se interessava mais por finas iguarias. A Bíblia relata, porém, 2 homens de idade avançada que não foram atingidos pelos sintomas e problemas da velhice. O primeiro foi Moisés. Em Deuteronômio 34, é dito que os seus olhos nunca escureceram e nem ele perdeu o vigor. E em seguida nós vemos Caleb, que com a idade de 84 anos falou a Josué que Deus lhe tinha conservado até ali e ele ainda viria a conquistar as terras que lhe foram destinadas, né? A velhice virá para todos os mortais, mas o importante é ter Deus na vida, porque dessa forma poderá ser encarada com naturalidade e longe de qualquer estereótipo. Então você nota nesse pequeno texto aqui, a respeito da concepção bíblica sobre a velhice, a gente nota claramente que quanto maior é a sua comunhão com Deus ao longo da sua vida, né, maior será o prazer ou a alegria que você, ou vão ser as forças que você vai ter na sua velhice. Moisés tinha vigor, caminhava com o povo no deserto, conduzia o rebanho do Senhor, não adoeceu, não teve pés inchados, não teve nada disso, não é? Na idade dele em que ele estava lá conduzindo o rebanho do Senhor, ele era uma pessoa forte e saudável, não é? Que mais? Caleb, com 84 anos, ele recebeu de Josué a sua porção na terra prometida. 84 anos, ele poderia virar para Josué e falar assim, não, Josué, agora eu já estou 84 anos, eu quero um lugar para mim encostar, para mim poder morrer. Mas se você ler o livro de Josué, Caleb disse para ele, naquela época, que o Senhor o tinha conservado até ali, e ele iria conquistar as terras que foram destinadas a ele. Não importava quem tivesse lá dentro. Se tivesse cananeu, se tivesse gigante, se tivesse filisteu, se tivesse quem quer que fosse, ia sair. Porque aquela terra era a terra que Deus tinha dado para ele, era a porção dele. Ah, mas está com 84 anos. Deus estava dando vigor a ele para que ele lutasse, para que ele conquistasse e para que ele tomasse posse daquilo que o Senhor tinha reservado para ele. Quantas são as pessoas que às vezes estão, irmãos, com 50 e poucos anos de idade e já estão, como brincam os outros aí fora, né, procurando um barranco para morrer encostado, né? Ó, isso está repreendido em nome de Jesus. Nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo habita em nós, nós temos que ter disposição, nós temos que ter disponibilidade para com a obra do Senhor, nós temos que ter um relacionamento saudável com Deus e agradecer a Deus todos os dias pela nossa vida, agradecer a Deus todos os dias pela nossa saúde, agradecer a Deus todos os dias porque o sol nasceu e nós estamos vivos e saudáveis, aleluia. É bênção para cada um de nós, amém? E vivendo assim todos os dias da nossa vida, ao longo da nossa infância, da nossa juventude, da nossa adolescência, da nossa fase adulta, nós vamos chegar na nossa terceira idade, naquela fase em que Davi estava, nós vamos chegar fortes, saudáveis, alegres, felizes e dispostos a conquistar para o Senhor em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Problemas na velhice de Davi. A velhice de Davi, 1 Reis capítulo 1, descreve alguns problemas que atingiram Davi na velhice. Ali se esclarece que a velhice não poupa ninguém. Por causa dos grandes sofrimentos, lutas que marcaram a sua vida e das causas naturais, com aproximadamente 70 anos, as forças e a saúde de Davi já tinham definhados. Seu corpo não conseguia manter-se aquecido. Davi é o exemplo de como começa o declínio da vida, conforme expõe lá no Eclesiastes capítulo 12. Portanto, aproveitemos bem a adolescência e a juventude na presença de Deus. Consagremos as nossas forças e todo o nosso vigor ao Senhor Jesus Cristo. Amém? É o que eu disse ali atrás. Ao longo da nossa caminhada, se você tiver um relacionamento íntimo com Deus e se você buscar se consagrar ao Senhor, caminhar dentro da vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor, quando você estiver entrando na terceira idade, você terá uma vida tranquila, saudável, terá vigor no seu corpo físico e terá alegrias pela frente.
e terá como glorificar o nome do Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus? Sim, mas ao longo da sua caminhada, Davi tropeçou diversas vezes. E esses tropeços, ainda que foram perdoados pelo Senhor, trouxeram para ele, não é, consequências que ele iria colher lá na terceira idade. A Bíblia fala que com 70 anos ele já não aguentava mais. O corpo já estava pedindo cama. Por quê? Porque ao invés de simplesmente buscar uma comunhão com Deus, Davi foi um homem de guerra. Davi guerreou muito, não é? Conquistou terras, mas teve muito sangue em suas mãos. Então, isso acabou se refletindo na qualidade de vida que ele teve no final da sua vida. Então, é mistério, é necessário que nós tenhamos a consciência, não é, de que a qualidade da nossa caminhada com Deus vai fazer com que, vai refletir na qualidade que nós vamos ter na nossa terceira idade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos para o item 4 aí, as palavras de Davi a Salomão e a sua morte. Davi tem consciência de que vai morrer. É isso que se constata em 1 Reis capítulo 12, no versículos de 1 a 4. Nessa hora brotam dos seus lábios profundas palavras com as quais ele aconselha seu filho. Davi diz para Salomão andar em santidade e nela conduzir o rebanho de Deus, o rebanho de Israel. O rei tinha consciência plena de uma vida de que uma vida de santidade só era possível pela observância e pela obediência completa à palavra de Deus, conforme Moisés revelara. Tanto Salomão quanto o povo tinham a responsabilidade de andarem nos caminhos do Senhor por causa das verdades divinas transmitidas, o que significava atentar para os estatutos do Senhor, guardar os mandamentos divinos e atentar para os decretos e juízos do Senhor. Então, você nota aí, irmãos, que quando Davi já estava praticamente ali às portas da sua morte, ele aconselhou a Salomão, seu filho. E juntamente com Salomão, ele deixou também conselhos para o povo de Israel, e isso evidentemente que a igreja do Senhor Jesus absorve, né? Davi disse a Salomão para andar em santidade e na santidade conduzir o rebanho de Deus, não é? O rei que tinha consciência plena de que uma vida de santidade só era possível pela observância, pela obediência completa à palavra de Deus, conforme Moisés havia revelado. Então, essas palavras do final da vida de Davi servem para nós. Se nós queremos ter uma terceira idade, se nós queremos ter aquela fase que as pessoas chamam de velhice, não é? Se nós queremos ter com qualidade de vida, nós devemos atentar para essas verdades. Amém? 3. As palavras finais de Davi em sua velhice, o reconhecimento da ação do Deus de Jacó. As palavras finais de Davi em 2 Samuel 23 são de louvor a Deus. Primeiramente, ele expressa sua gratidão por ter lhe favorecido em tudo e menciona que foi levantado em altura pelo Deus de Jacó. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Davi tinha consciência de que todas as suas conquistas não eram humanas e que ele mesmo não era divino como pensavam os reis de outras nações ao próprio respeito. Mas o seu crescimento veio do Deus de Israel. Reconhecer a nossa fragilidade é o caminho para Deus nos usar sem nunca pensarmos ser alguma coisa. No Novo Testamento, Paulo era usado por Deus, mas tinha consciência da sua humanidade. Então, Davi, ainda que foi quem foi, não é? Um dos maiores reis de Israel, um homem segundo o coração de Deus, ele tinha essa percepção de que tudo que ele conquistara na vida, de que tudo quanto ele era na sua vida, não vinha daquilo que ele tinha como capacidade intelectual, ou física, ou bélica, não, mas tudo provinha de Deus. Esse é um dos grandes segredos para que nós venhamos a crescer na vida de uma maneira geral, irmãos. Dar crédito a Deus, dar glórias a Deus. Então, se eu sou um bom profissional na área em que eu atuo, se eu tenho
uma vida financeira abençoada, se eu tenho diplomas na minha parede, se eu tenho conhecimento, se eu sou o que sou, seja eu quem for, eu devo isso a Deus, exclusivamente a Deus. Há pessoas, infelizmente, com as quais a gente conversa, que não reconhecem, né, ou até mesmo afirmam que tudo aquilo que elas têm, né, na verdade, são fruto do seu próprio trabalho, na verdade, são fruto de sua dedicação aos estudos e por aí afora vai. Mas a pessoa não dá crédito a Deus, ela não reconhece que se ela é o que ela é hoje, se ela tem diplomas na parede, se ela tem uma boa profissão, se ela é destacada na área em que ela atua, isso provém de Deus. Então, que sirva de lição para nós. Davi, como grande rei de Israel, acreditava a Deus as suas vitórias. Ele sabia que nada do que ele possuía, na verdade, ele possuía de si próprio, mas tudo provinha das boas mãos de Deus, das misericordiosas mãos do Senhor, porque o Senhor nos acompanha desde o ventre da nossa mãe até o final da nossa vida e nos dá a vida eterna como herança. A Ele, portanto, e somente a Ele, toda a honra e toda a glória. Amém? Sintetizando o tópico 3, na velhice, Davi reconheceu a ação de Deus e disse palavras divinamente inspiradas. Aí nós vamos ter um subsídio de vida cristã que diz assim: não importa a sua idade, não importa os problemas de saúde ou outro qualquer que você esteja enfrentando. Não importa o cansaço físico e mental, a falta de coragem ou de ânimo. O Senhor Jesus faz o seguinte convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se até então a sua idade tem sido um fardo difícil de suportar, a proposta de Jesus é que você troque pelo seu fardo e seu jugo, que é leve e suave. Ou seja, a partir de hoje, os seus muitos dias de vida serão usufruídos com a leveza e a suavidade que só Deus pode conceder por meio de sua maravilhosa paz. Com Jesus ao seu lado, você pode dizer que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, conforme descrito lá em 2 Coríntios capítulo 5. Assim, a sua velha idade, o seu velho corpo, o seu velho cansaço, a sua velha vida e o seu velho eu, tudo o que você considera como velho, será transformado em coisas novas por Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Entregue hoje, querido. Entregue hoje a sua vida nas mãos do Senhor. Consagre a Ele os seus dias. Tenha tempo para com Deus. Busque-o em oração, em consagração, em conhecimento da sua palavra. Leia todos os dias a Bíblia Sagrada, medite nela, né? Busque a comunhão com o Pai. Através das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, procure mais conhecimento. Se tiver dúvidas, coloque aí no grupo para a gente debater juntos. Escreve aí nos comentários do YouTube, mas procure realmente o conhecimento da palavra de Deus, porque só através do conhecimento da sua palavra é que nós vamos ter comunhão com Deus, e só através da comunhão com Deus é que nós teremos uma vida plena e de qualidade em nome de Jesus. Amém? Concluindo, a Bíblia fala dos atos heróicos de Davi, mas não esconde seus erros e deslizes. Mas o pastorzinho de Belém, como homem segundo o coração de Deus, soube como retornar ao que o ungira como rei de Israel, retornar a Deus. Seus salmos relatam a comunhão profunda e íntima que ele mantinha com o Senhor. E desta forma, o amado rei finda a sua vida enaltecendo o Deus de Jacó. Aleluia. Para refletir, logo aí abaixo você tem o joguinho de perguntas e respostas. Queridos, a vida de Davi realmente é um exemplo para cada um de nós, e especialmente no final dela, quando ele demonstra que, apesar do cansaço físico que ele próprio sofreu, mas ele dá glória a Deus. Em cada um dos momentos da nossa vida, nós devemos dar glória a Deus. Seja na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, na nossa fase adulta, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, no nosso trabalho ou na nossa velhice, né? Nós devemos procurar a comunhão com Deus, porque nisso, né, está a essência da vida, né?
A essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. A vida do homem, a vida do ser humano, ela foi feita, ela passou a existir para que ele tenha comunhão com o Pai, para que nós tenhamos essa comunhão e nessa comunhão nós passemos a conhecer a Deus e conviver com Ele. Amém? Deus tem preparado algo tremendo para nós. Deus tem preparado a Nova Jerusalém. Deus tem preparado um tempo onde não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá ranger de dentes, não haverá sofrimento. Um tempo em que nós teremos de convivência por toda a nossa eternidade com Deus. Mas, para que nós cheguemos lá, nós temos que aprender a ter esse relacionamento e a glorificar a Deus ao longo dessa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Essa foi a nossa 20ª lição, a velhice de Davi, e com ela nós terminamos essa fase a respeito dos estudos de 1º e 2º Samuel, a respeito dos estudos do início do reinado em Israel, né? Com o reinado ali de Saul e posteriormente com o de Davi. Amém? Na próxima semana nós vamos começar uma nova fase na nossa Escola Bíblica Dominical, muito provavelmente com lições que tratam sobre o Novo Testamento. Amém? Feche os seus olhos e vamos agradecer. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa aula de hoje, te agradecemos pelos ensinamentos, te agradecemos, meu Deus, pela comunhão contigo. Nós te bendizemos e te agradecemos por todas as coisas. Agradecemos ao teu Santo Espírito, meu Deus, que ele nos inspire a cada momento da nossa vida. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar orando, irmãos. Ore nos seus momentos de dedicação, de oração e de meditação. Ore pelas autoridades constituídas na nossa igreja. Ore, irmãos, pelo nosso retorno gradativo ali aos cultos presenciais. Ore pela nossa primeira igreja batista do Jardim Pan-Americano, pela vida dos pastores, diáconos, pelo povo de maneira geral. Amém? Ore pelo fim dessa pandemia, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas pessoas que estão na linha de frente. Que o Senhor os guarde, o Senhor os abençoe a cada momento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por mais essa aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Erga suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu te abençoe e te envio para que você viva o restante de final de semana e uma semana nova pela frente, na paz do Senhor Jesus. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Até a próxima semana com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe. Paz.